Amigos, muito boa noite. Tem início agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Na quarta-feira da semana passada, CTG Alexandre Pato, de Lagoa Vermelha, viveu um dia histórico, um dia marcante, inédito. A maior eleição, a mais disputada, a mais acirrada eleição para a patronagem de toda a sua existência. E olha que lá já se vão mais de 50 anos. Nunca uma eleição da entidade havia movimentado tanto o seu quadro social. Mais de 300 associados compareceram ao Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori. Nem todo mundo pôde votar, ou por uma ou por outra razão. Na verdade, votaram 274 associados, a maior votação de toda a história do CTG Alexandre Pato. Gente que veio inclusive de outras cidades para votar. Os próprios candidatos se surpreenderam com tamanha mobilização do quadro social do CTG Alexandre Pato. Alessandro Moliterno confessou em entrevista à Rádio Lagoa FM após a eleição e apuração que a projeção que se fazia era de 90 a 120 associados. Marília Dornelles, por sua vez, confessou que se assustou quando viu aquela movimentação intensa de associados no Parque de Rodeios. Cheguei a fazer alguns registros em minha coluna no jornal Folha do Nordeste, daquilo que pude ouvir de alguns associados. Até parece eleição para prefeito. Isso que o voto não é obrigatório, se espantou José Manzardo, mais conhecido como Zé da Auto Fusca. Nossa! Tem mais gente do que no rodeio, exagerou um outro associado da entidade. Vários associados se admiraram ao ver tanta movimentação. Se mostravam, de certa forma, perplexos, estupefatos. Dos 274 votos, 151 foram para Alessandro Moliterno e 122 para Marília Dornelles. Houve um voto branco. Uma constatação. Havia um clima de certo nervosismo, de tensão, de apreensão de ambos os lados. Um ar de preocupação. Na cabeça de cada um, com certeza, uma pergunta. Será que vai dar? Outra constatação. Impressionante o interesse que essa eleição despertou. Aquilo que salientei anteriormente. Gente de outros municípios, mas que são sócios do CTG Alexandre Pato, vieram para votar. Uma situação curiosa. Um cidadão veio da praia só para acompanhar a votação e a apuração. Atuou, inclusive, como fiscal do Alessandro Moliterno. É ele, Clévis Fonseca. Terminada a eleição, retornou para a praia. Teve gente que não quis votar pelo fato de que havia ex-companheiros de patronagem nos dois lados. Cito seu nome, até porque nos autorizou. José Alduir da Luz Costa preferiu viajar. Outro que teria comentado que não votaria em ninguém teria sido o ex-patrão Volmir Carvalho, pelo menos no primeiro momento. A alegação era de que não compactuava com a disputa em que houve troca de farpas e que isso provocaria divisão na entidade. Não se sabe se isso se confirmou. Há quem diga que, na hora da verdade, Volmir Carvalho teria optado por uma das candidaturas. Bom, convidamos
para participarem novamente do programa Lagoa Debate, Alessandro Capri Moliterno, eleito como novo patrão do CTG Alexandre Pato. Sua posse ainda vai ser definida a data. E Aline Almeida de Souza, eleita vice-patroa. A pergunta que se impõe neste momento: e agora, patrão Alessandro? Pergunta que se impõe: e agora, vice-patroa Aline? Boa noite, Alessandro. Boa noite, Ademar. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Já de antemão peço desculpa, nós tivemos um rodeio muito grande em Veranópolis, representando o nosso CTG e também trabalhando na narração, então a voz já não está a mesma, né? Mas enfim, nós estamos aqui para conversar um pouquinho contigo. Essa pergunta básica e agora se resume em uma pequena palavra: trabalho. Muito trabalho. Espero que seja muito e com um grande rendimento, mas a principal resposta é trabalhar. Não tem outra questão, outra resposta para te passar. É inflar com pessoas boas a nossa então chapa e agora patronagem, com pessoas de competência, com pessoas independentes de lado, e fazer com que esse trabalho seja multiplicado em prol do CTG. Aline Almeida de Souza. E daí? Boa noite, obrigado mais uma vez pela sua presença em nosso programa. Boa noite, Ademar, boa noite a todos que nos acompanham pela Lagoa TV. É como disse o patrão, trabalho, é o nosso principal meta agora, é reunir as equipes e iniciar tudo, começar aquilo que a gente planejou durante a campanha, né? Como é que foi a campanha, Alessandro? Árdua? Difícil? Muito difícil. Aguerrida? Muito difícil, aguerrida no sentido de buscar aquilo que a gente desejava. Nós não íamos nos entregar por qualquer coisa, né? Então, como a gente tinha esse objetivo, nós tínhamos muitas pessoas por trás que também almejavam a mesma coisa que nós queríamos, pessoas que estavam nos ajudando, pessoas que já não estavam mais aqui, que a gente devia também a essas pessoas por ter trazido essa ideia para nós. Então nós trabalhamos incansavelmente, era dia e noite, através de telefone, através do boca a boca, através da internet, enfim, nós procuramos, dentro daquilo que era correto, fazer tudo para atingir o nosso objetivo. A exemplo do Alessandro, a Aline viveu uma experiência totalmente nova em sua vida. Sim, a campanha foi bem, como disse o Alessandro, foi bem assídua. Muito contato com as pessoas que já não estavam tão ativas dentro do quadro de associados, pedindo para ir votar, expondo nossas ideias. Então eu passava quase que a maior parte do dia indo atrás de pessoas que, como todo mundo sabe, a gente não teve o acesso, né, às listas de sócios. Alguns nomes a gente conseguiu copiar lá, então todos a gente não teve. Então quem eu ia lembrando que era das antigas patronagens, eu ia entrando em contato. Então eu sei que eu fiz isso, algumas pessoas que eu não tinha tanto acesso, eu pedi para o Alessandro ligar, e assim foi, a gente foi se revezando. Não conseguiram realmente a lista de nomes, Alessandro? Integralmente não. A gente teve pouco tempo, por causa que a secretaria ficou fechada, em virtude de férias, enfim, não quero entrar no mérito, mas tivemos pouquíssimos dias para anotar a punho, com um tempo reduzido e, segundo os nossos anotadores, caindo bastante o sistema ainda, né? E depois a gente tinha uma grande expectativa aí também da lista oficial, que era 2 dias antes, veio com muitos problemas, teve que ser revisado. Então nós tivemos uma lista um pouco próxima do que realmente era 24 horas antes da eleição. Mas a gente teve uma base, teve que trabalhar com muitas pessoas que são entendidas de eleição, enfim, e foram nos orientando. Não, pega esta linha aqui, nós vamos procurando as outras pessoas. E conseguimos atingir grande número, apesar que muitas a gente chegava... A gente precisa do seu voto, do seu apoio. Mas já vieram me pedir, já assumi compromisso. É questão que a gente não tinha mesmo. Há quem diga que a gente trabalhou muito tempo com a nossa campanha, e eu digo assim, realmente a gente teve muito pouco tempo para trabalhar com objetivo, né? Com a ideia há tempos, desde a outra eleição a gente já tinha, mas com o objetivo foi muito pouco tempo. A Marília afirmou de que
a principal causa da sua derrota foi o fato de que começou sua campanha muito tarde, que você teria começado bem antes. Mas a nossa campanha mesmo, objetiva, foi muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Formada a chapa, a gente até por questões eleitorais, tu não pode se manifestar antes de ser candidato, então tem aquele prazo de 30 dias. Antes disso a gente só comentava com o pessoal se fosse, teríamos o apoio, mas antes disso a gente não teve como fazer a campanha, até mesmo por questões legais. Alessandro, vários associados compareceram para votar e não puderam votar. Por quê? Mas olha, eu até, assim, Ademar, eu posso até supor, mas quem foi nessa questão foi mais a comissão eleitoral que trabalhou em cima, né? Ouvimos conversas de pagamentos que não da totalidade, uns sem pagamentos, enfim, mas realmente assim, especificamente, eu não posso te afirmar. Houve quem reclamasse para a nossa reportagem que teria pago até dezembro, não havia pago janeiro e que se sentiu impedido de votar, alegando ele, janeiro vai até 31, então estamos dentro do prazo legal. Nós tentamos avisar bastante o pessoal que isso é uma questão estatutária, né, que prevê que se fosse após o dia 10 teriam que ter quitado essa parcela. Mas enfim, agora é tudo para a gente rever, tudo a gente analisar, até porque um dos nossos planos é adiantar um pouquinho essa eleição para que o CTG ganhe tempo para conseguir as leis de incentivo, enfim, os projetos que tem que ter mais tempo. Então tudo é da gente rever agora e tentar encaminhar da melhor forma possível. Aline, a gente tomou conhecimento de que a sua mãe, Anita, teve que entrar com uma ação na justiça com pedido de liminar para poder votar, simplesmente votar, e mesmo assim não conseguiu. Procede essa informação? Sim, procede. Ela foi informada a partir das 10h30, 11 horas da manhã, que ela não poderia votar, porque ela entrou com requerimento de alteração do titular, na verdade o nome do sócio, né, que quem era realmente o titular era o pai. Sim. Mas segundo o estatuto isso passa para o cônjuge desde que comprovado, né, desde que comprovado. E na hora que porque ela precisou mesmo, ela entrou com requerimento e eles alegaram que como estava no período eleitoral, eles não poderiam fazer essa alteração para ela votar. Ela não pôde votar? Não, ela não pôde votar. Pois é, surgiram comentários também, e isso até toquei naquele programa anterior, do qual ambos participaram, o Alessandro e a Aline, de que havia casais que tanto o marido como a esposa tinham direito a voto. Sim, e se confirmou lá no dia. Pois é, e ainda baseado nesse caso específico da sua mãe Anita, que não pode votar, mesmo tendo entrado na justiça. Situação igual, nem é semelhante, situação igual, se deparou a Ana Catarina Lenzi Pacheco. E ao que parece ela conseguiu votar. Conseguiu votar. Mas como se explica? Na verdade, o que eles disseram que ela solicitou no período eleitoral, né? Mesmo o pai tendo falecido, com o falecimento dele em maio, não foi aceito. Mesmo ele tendo sido velado dentro do CTG, não foi aceito, que ela deveria comprovar que ela era a cônjuge dele. Situação bem curiosa, não é mesmo, Alessandro? Pois é, né, Ademar? São coisas que a gente pode agora, através dessa nova patronagem, tentar melhorar. Com uma simples atualização de um cadastro, como a gente vinha falando, a gente pode emitir boletins para todas as pessoas pedindo ou informando das normas do CTG, das regras, e também expondo essas situações próximo a alguma eleição, né? Então a gente pode, através de trabalho, corrigir várias coisas aí que são simples e que através do bom senso poderiam ter sido evitadas, né? Aconteceram outras situações que merecem um registro durante a campanha, Aline? Olha, teve várias, né? Mas acho que... Por exemplo?
Assim, ó, de cabeça eu não lembro, mas foi um período assim que a gente teve, né? Muito. O diz que me diz, que o fulano falou isso, fulano falou aquilo. Mas eu acho que agora é levar pra frente, né? Não, tem que trabalhar. Eu acho que quem venceu essa eleição, como o Alessandro bateu nisso, todo mundo bateu nisso, quem venceu essa eleição foi o próprio CTG, né? Foi o associado. Nós fizemos uma campanha com a comunidade e isso é para a gente aprender o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar para a entidade e principalmente para o associado, né? A questão estatutária, facilitar. Chegou a se surpreender também com a presença do número de associados na eleição? Bastante. Bastante. Não teve quem não se surpreendesse. Eu me surpreendi também com algumas pessoas que diriam que ia votar e na hora surgiu um compromisso em Passo Fundo, surgiu um compromisso não sei aonde, ou estavam na praia. E que a gente contava com os votos, né? Mas a gente também entende que a época não era a melhor época, é época de férias, as pessoas têm compromisso, algumas estão voltando de férias. Então, como o Alessandro disse, assim, trazer essa eleição um pouco antes, ali para novembro, para outubro, para facilitar que o sócio participe ativamente, né? Mas para mim, assim, depois que passou, ficou tudo mais tranquilo. Janeiro é um período de férias. Alessandro, com certeza foi trabalhado em cima de propostas. Você sempre sustentou isso. Porém, em cima também no sentido de desfazer algumas insinuações sobre algumas questões. Verdade? Quais as questões? Vamos relembrar. Vai nos contar. Não sei, a verdade é uma só. Eu sempre falei que a gente não era oposição de ninguém, muito pelo contrário, a gente queria contar com a ajuda das pessoas que estão do outro lado ou que possam ter ido para o outro lado, né? Nós precisamos muito dessas pessoas. Questões que logo quando surgiram a campanha, que falavam, eu nunca levei a sério, até muito pelo contrário, eu sempre destaquei, digo, para quem quiser, hoje nós temos a tecnologia aí que é a coisa mais fácil do mundo da gente comprovar. Só a única coisa que se houve alguma dúvida ainda, o pessoal tem dúvida ainda que eu vou estar alugando gado para correr no rodeio, não tenho gado para isso, nossa família não tem gado para isso, é outra raça, é outro tipo, mas são coisas assim, Ademar, tão irrelevantes como eu falei aquela vez que não existe. Que entregaria ou para que tem mais essa, né? Tem mais essa também. Pois daí então agora é o seguinte, se o pessoal quiser fazer isso, vai ter que ser numa assembleia, né? Então quem faria isso seriam os sócios, não o Alessandro Moliterno, mas eu não tenho pretensão nenhuma de fazer isso, não tem, pelo menos da minha pessoa, não tem nenhum pensamento quanto relação a isso. E são coisas tão insignificantes, provavelmente até porque eu nem sei quem falou, vindo de pessoas mais insignificantes ainda, que nem cabe a gente destacar, né? Chegou a sofrer algumas estocadas no programa Lagoa Debate, aqui na Rádio Lagoa FM. Sua mãe era uma das pessoas mais indignadas com essas estocadas. A raça é braba. De que forma encarou, naquele momento, esse episódio? Como reagiu, Alessandro? Na verdade, eu só soube depois. Inclusive, eu tenho uma equipe tão boa, Ademar, tão boa, que conseguiram me acalmar antes mesmo de eu ficar brabo, por causa que eu não sabia. Quando ali um pouco nós estávamos numa lida de campo, de gado, enfim, já era a noite, terminando, e terneiro berrando e tudo. Começou a chegar várias mensagens e, não tem que dar bola, pensa bem, digo, meu Deus do céu, mas o que tem que dar bola? E deixa pra lá, e deixa pra cá. E depois eu fui tirar a saber, mas isso daí, é como eu falei, o meu avô dizia uma coisa muito importante que eu levei comigo até quando, infelizmente, ele faleceu, que a gente tem que ter a seguinte frase conosco até o dia de partir lá para cima: classe não se discute. Então eu não levo nada disso daí. Para mim é a mesma coisa que nada. A Aline, com certeza, acompanhou aquele programa Lagoa Debate. Ficou muito indignada, Aline? Sim. Não, indignada não. Nós estávamos em reunião da chapa naquele momento, lá em casa. Nós acompanhamos e nós fomos tirando pontos daquilo que ia dizendo para nós trabalharmos na campanha. Então, para nós, serviu muito. Ajudou? Ajudou. E que outros pontos chamaram a atenção daquilo que foi exposto? Não, eu acho que a questão de indagar quem são...
Eu acho que ninguém pode falar da vida de ninguém, né? Querer saber quem é fulano, quem é ciclano. Cada um tem sua vida. Eu acho que o principal é aquilo que a gente está querendo fazer pelo CTG, é aquilo que a gente está se dispondo a fazer naquele momento, né? E graças a Deus o sócio entendeu, e graças ao nosso trabalho também da chapa, eles entenderam que a gente está afim de trabalhar pela entidade, não ficar falando de A, ou de B, ou de C. Porque senão a gente acaba com o CTG e vamos fazer um clube de boxe. Perdendo o foco. A gente perde o foco, né? Esse não é o foco da entidade, não é o foco do tradicionalismo, não é o foco de quem é ligado à cultura gaúcha. Isso. E com relação às propostas da chapa da situação? Estava previsto ter a construção de uma cancha de futebol lá no parque. Eu queria saber aonde. Né? Porque há problema de espaço. Né? O nosso maior problema hoje dentro do parque, e aí nós temos um patrão que é conhecido no Brasil inteiro, que vai receber muita gente de fora, é a questão do espaço, né? A gente precisa aumentar o espaço do parque para comportar uma festa maior. Então, aí quando surge fazer isso, fazer aquilo, a gente fica pensando aonde, né? Porque hoje a gente sabe que pro rodeio os espaços são emprestados, né? O vizinho do lado empresta um pedaço, a empresa do lado empresta um pedaço. Então, é a questão também que a gente ficava se perguntando. Mas são propostas, né, Ademar? Eu jamais ia subjugar ou falar alguma coisa, até porque eu não entrei nesse mérito durante a campanha. Alguém me falava alguma coisa, A, B, eu largava as propostas. Essas são as nossas propostas, é isso que a gente está se propondo a fazer se formos eleitos. E tem plena consciência de que as propostas da chapa vencedora são plenamente factíveis, realizáveis, viáveis? Sim, Ademar. Tudo que por exemplo, que a gente propôs, eu vou falar mais do meu lado, da artística, do social ou do cultural, são coisas que já acontecem em outras entidades. Pode ser que a nossa realidade aqui da comunidade, da nossa sociedade, da governo seja um pouco diferente, mas são coisas que dá para encaixar aqui. Né? Eu cito sempre, Campo Bom tem um projeto que é muito importante lá, que é no contraturno das escolas integrais, as crianças vão para dentro do CTG. Né? E isso são em várias entidades. Isso acontece lá tem 3 CTGs muito fortes, muito conhecidos, e esses 3 CTGs trabalham dentro das entidades. E que pode acontecer aqui em Lagoa, pode acontecer com a Alternativa, Bombacha Branca, CTG Alexandre Pato. A gente pode ir para dentro das escolas, né? E trazer isso para Lagoa eu acho muito importante, porque nós estamos atrás do título de capital nacional do churrasco. Então nós temos que ter a nossa representatividade dentro do tradicionalismo, muito mais forte que qualquer outro município. Tem informação, Aline, de como se apresenta no momento a parte artística, o setor artístico do CTG Alexandre Pato? Eu sei que consta com uma invernada. Somente uma invernada? Uma invernada mirim. E eu não sei quantos componentes tem, né? Até adulta não tem? Não tem. A ideia é retomar? Retomar todas elas, inclusive todas as categorias. Veterana, né? Também temos a ideia de conversar com as demais entidades e fazer um grupo de todas elas, né, um grupamento Biriva para poder representar, claro que a gente vai conversar com as entidades para poder representar no circuito da vacaria, né? Para nós ter mais essa representatividade para o município. É como se fosse um time de futebol, pega um de cada entidade e monta o grupo para participar. Falando sobre as propostas, Alessandro, vamos retomá-las, aquilo que já havia informado, proclamado naquele programa anterior. É importante para os nossos ouvintes e telespectadores. Com certeza, nós vamos estar trabalhando em cima delas, é através delas que a gente conseguiu essa votação expressiva, e agora é buscar apoios. Tem muitas que precisam principalmente de apoiadores da nossa cidade, como os nossos banheiros, que nós vamos estar correndo atrás de patrocínios para não deixar, para quando tiver, e sim, para o mais rápido possível começar esse trabalho. Para viabilizar as melhorias. Isto, nós temos que, estamos em busca também de pessoas habilitadas para tais determinações. Por exemplo, engenheiros para nos dar uma mão quanto a isso. Precisamos de engenheiro ambiental também para ver questões de banheiros que possam vir ser construídos em outros locais.
questão da cancha coberta, esse final de semana mesmo, estávamos conversando com o deputado Santini e ele mostrando que não, vamos de atrás, ninguém está dizendo que é de um ano para o outro, mas enfim, que precisa projetos, inclusive o pré-projeto em meu nome, que vai ser agora transferido para o nome do CTG, eu já tenho ele em mãos, dessa cancha coberta, então a gente não parou um minuto, já estamos trabalhando desde já, né? Já entrei em contato com o pessoal do cavalo quarto de milha para trazer o laço de quarto de milha para o rodeio, a aceitação do laço sistema antigo, principalmente na questão do André da Rocha, Nova Prata, ali naquela região, é muito grande, que é uma das nossas propostas para trazer. Então nós já estamos trabalhando, Ademar, mesmo antes de assumir o CTG, nós já estamos com bastante contato aí para não parar um segundo. Além dos banheiros, onde se busca melhorias, é um clamor que existe por parte dos associados e do público em geral que tem visitado o Parque de Rodeios. O que se pensa mais com relação à infraestrutura do Parque de Rodeios, Alessandro? Eu acho que ali nós precisamos fazer a continuação de umas ruas que descem lá para baixo naqueles acampamentos que ficam mais retirados. Tu tá com a tua família, tu chega, se depara com uma cerca, enfim, tu não tem nem como seguir. Então essa é uma das principais. Nós temos questões levantadas pelos próprios capatazes, que são os eucaliptos, que são muito altos. Eles mesmos pediram para tomar providências porque acho muito perigoso, sem falar numa poda de árvores que tem que ser feita numas outras que estão embaixo de redes, né? Mas uma das principais partes e uma das mais difíceis de se manter é o solo da pista de rodeios. Ela é muito dura, ela prejudica, se não conduzida ela mensalmente ou cada 2 meses, ela começa a prejudicar os animais. Então ali nós vamos ter que ter um cuidado muito especial. Mexer, colocar material do jeito que a nossa pista que é bem a subir, não para muito material ali, então se torna quase que inviável. Por isso que é a nossa intenção dessa cancha coberta, que nós estamos fazendo projetos. Até então, nós vamos ter que ter essa manutenção da pista ali embaixo, sim. A princípio seria isso que se pensa a respeito da... Temos mais coisas, temos a cancha do jogo de osso, né, que é propostas totalmente tradicional, voltada à tradição e à cultura. Nós temos bastante coisas para fazer, então tem que ter bastante trabalho mesmo. Não, porque, e aí vale para as duas chapas, muita gente, ouvindo as propostas de ambos os lados, questionou até, mas e os recursos para a realização dessas promessas de campanha? Isso não lhe preocupa? Olha, Ademar, pelo que a gente viu a patroa falando aí, o CTG está bem. Esperamos receber... Parece que a situação financeira é boa. Esperamos receber muito bem. Até uma das propostas da Cancha 2 me chamou muita atenção, por causa que além do espaço, que vamos dizer então que ficasse dentro desse mesmo espaço, sem dúvida a maior estrutura da arquibancada que deveria ser feito seria para a gineteada, onde acomoda o maior público. Então, para tu fazer uma cancha hoje, arquibancada para 10, 15, 20 mil pessoas, por baixo, nós estivemos conversando com uma pessoa da área, não gastariam menos de 500 mil reais. Então, a gente supõe que, se Deus quiser, vai estar bem. E nós vamos arremangar as mangas aí, fazer bastante promoção, boas para chamar os sócios. Mesmo assim, com esse valor, pensa em, se possível, realizar. A Cancha 2 eu não vou realizar. Não. Questão das arquibancadas. Arquibancadas, daí, se Deus quiser, vai entrar nesse projeto aí que nós vamos buscar a verba com o recurso federal. Com relação às propostas, fundamentalmente são essas as principais. A gente tem que fomentar muito mais coisas, principalmente o departamento jovem, né? Que a partir de agora nós vamos integrar junto conosco, eles vão trabalhar junto, são as pessoas que a gente está apostando muito, né? E já vamos começar a mexer desde o portal de transparência que a gente tinha proposto. Vamos ver a parte estatutária, o que a gente pode melhorar, inclusive essa da eleição. Nós temos bastante lida pela frente aí. Tem outras mudanças que pretende sugerir com relação ao... Uma das principais é não haver mais que uma reeleição.
Até Somente uma reeleição. uma reeleição. Depois tu tira uma folga, tira um tempo aí, se os sócios acharem, forem de atrás de ti que deve voltar, bom, daí é lá pra frente, né? Mas enfim, Hoje não tem limite. a princípio não. Não. A princípio não. Nós vamos tentar essa mudança aí. Então não procede. Eu vi o comentário, porque em eleição surgem comentários que procedem, que não procedem, mas também surgem muitos boatos, e um dos boatos de que, caso vencesse a chapa encabeçada por Marília Dornelles, se ingressaria na justiça pelo fato de que estaria partindo para um terceiro mandato, o que não permitiria o estatuto. Então não procede, foi boato mesmo. Na verdade, esse nosso estatuto, ele é muito vago quanto a isso. Ele deixa lacunas quanto à interpretação dessa parte. Então teríamos que ter um estudo para ver se seguiria os processos eleitorais municipais, estaduais, para fazer um segundo passo quanto a isso. Mas a princípio não precisou, então tá bom demais. Alessandro, em que momento sentiu que estava garantida a eleição? Teve algum momento que sentiu? Que estava garantida só quando anunciaram. Mas nós estávamos... Mas havia uma preocupação muito grande, de parte a parte. Nós tínhamos uma contagem, mesmo não tendo a lista, que variava um pouco a nossa votação, falando bem da nossa chapa, de 130, 125, 130, 110, 130, era por ali. Só que nós achávamos que era 210, 220 votantes. Nós estávamos confiantes. Quando aumentou essa quantidade, trouxe sim uma apreensão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E relato que quando uma das fiscais começou a sorrir bastante lá, eu já imaginei que nós estávamos eleitos. Procurou nem se aproximar da apuração, né? Respeitar o que era determinado pela comissão, né? Exato. Era só os fiscais, então se aproximamos só para receber mesmo a notícia. Aline, em algum momento, chegou a ficar preocupada com relação ao resultado? Chegou a temer pela derrota? Não, pela derrota não, mas pela diferença. Eu estava muito preocupada com a diferença. A gente tinha o controle de alguns votantes, né? Claro que a gente não sabia tudo, mas a gente vinha já ali estrategicamente posicionado, contando na fila, né? Só que tinha aqueles que a gente não sabia quem ia votar. Então chegaram a fazer uma projeção de quantos votos teriam. Isso, lá na fila. Lá na fila. Sentadinho nós estávamos fazendo. Nós já vinha com o esquema todo pronto, né? Era quase uma eleição municipal para nós. Mas eu me preocupei bastante. Claro que a gente causou uma preocupação e estava bem apreensivo, porque nós tinha acabado de sair de uma eleição do MTG, né? Que deu empate, então... Pois é. E teve até um amigo nosso que estava na fila votando, dele disse assim, nossa, eu tenho um compromisso agora, mas não vou sair. Vai que dê a diferença por um voto. Disse, então fica aí, né? Mas eu acho que a gente vinha controlando e a gente fez um trabalho bem árduo. A gente foi atrás de pessoas que há muito tempo não vinham no CTG, né? E para participarem, para votarem, para nos apoiar. E deu certo. Quantos associados estavam realmente aptos para votar? Mais de 300. Tem esse número, Alessandro? Eu não me lembro direito, mas eram 300, eu acho que 315 ou 325, uma coisa assim, Ademar. Ficava nessa faixa. Nessa faixa por ali. Não tem essa informação. Não tenho, porque a lista primeiro foi passada na segundo número, depois veio um outro número com alguns sócios remidos. Então, não tinha bem certo, né? Isso. A chapa adversária, Alessandro, adotou 3 candidatos a vice. Teria sido um artifício no sentido de se buscar mais votos? Porque não é muito comum. Até fugiu ao tradicional. Conforme o nosso estatuto diz que é patrão e vice, né? Até falando... Mas então estava sendo violentado o estatuto? Não sei se sim ou não, por causa que eu acho que escrito pelas informações que nos chegaram era um só. Então acho que perante a documentação correta, não posso falar que estava sendo violentado. Mas a divulgação de 3, daí nós teríamos que ver uma pessoa, um jurídico, para nos informar mais especificamente se chega a ser
chega a ser violentado ou não o estatuto com a divulgação, mas a informação... O Luiz Felipe Zonta não chegou a averiguar isso? Eu não sei se ele chegou a ter essa parte, mas enfim, que foi trabalhado em cima disso também, mas a documentação que chegou que o vice da então candidata Marília era o Fábio Ferreira só. Na documentação era só ele. Aline. Não, nós também não chegamos a entrar, né, na questão. O que eu sei que no estatuto fala que é patrão e capataz, né? Patrão ou vice-patrão. E depois parte para os outros cargos. Primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Então, provavelmente, isso aí tenha sido questionado pela própria comissão eleitoral. Alessandro, chamou a atenção a franqueza do Alaor Iscariote, ouvido pela reportagem da Rádio Lagoa FM. Ele era um dos candidatos a vice de Marília Dornelles. Afirmou ele, a rejeição da situação, chapa deles, era uma coisa normal. Impressionante a franqueza dele. A busca do terceiro mandato sempre cria uma resistência, assinalou ele. Acho que resumiu tudo, né? Já a sequência de qualquer segmento sempre causa um desgaste, né? Inclusive é por isso que a gente tem esse projeto de vetar todas essas reeleições, enfim. É normal, isso é notório que causa. Eu acho que ele teve extrema razão em colocar essas palavras. O que lhe pareceu, Aline? Não, eu acho que sim, eu acho que a gente viu isso no próprio MTG, né? Terceiro mandato do atual presidente, quer dizer que não é mais atual, já nem sei qual é a situação que está agora, que o último mandato dele foi muito, as pessoas tiveram muito conflito com ele, né, que a pessoa que já não está no terceiro mandato, ela acha que ela tem a total controle da situação, e às vezes não é isso, né. Então, acho que se nem para prefeito, nem para presidente pode um terceiro mandato, acho que vamos evitar aqui também, né, para não desgastar a própria entidade. Exatamente. Vai convidar alguma pessoa ou algumas pessoas da outra chapa para se integrarem ao grupo de trabalho, Alessandro? Eu acho que o principal, Ademar, é deixar as portas abertas, né? Nós temos pessoas, como eu falei anteriormente, de uma capacidade extraordinária, o próprio Alaor, eu acho que é uma pessoa maravilhosa. Eu sempre fui fã do Air Sérgio, acho uma pessoa muito correta. No começo da eleição, falei com o Fábio Ferreira, diz, olha, Fabinho, te convidei para vir tomar um mate aqui na rádio até, diz, eu sei que o teu tempo é corrido, não pôde ir, mas eu quero te desejar boa sorte. Se der certo para o teu lado, estou em plena disposição para te ajudar, e se der errado, der certo para o nosso lado, está de portas abertas para você nos ajudar. Então, aquelas pessoas que quiserem realmente somar, já são convidadas desde agora, mesmo ainda a gente não assumindo. A gente precisa de muito apoio, muita gente trabalhar. É como eu sempre digo, cada pessoa a mais que a gente consiga juntar para crescer o CTG, para nos ajudar, é um degrau a mais que o CTG sobe. Não tenho dúvida nenhuma disso. Isso. Aline, foi a primeira pessoa que ouvi depois de proclamado o resultado. E a Aline até falou pouco, muito pouco, porque tomada de emoção foi as lágrimas. Naquele instante, de forma rápida, ali passou um filme na cabeça, Aline. Nossa, passou acho que um seriado na minha cabeça. Porque eu sou Alexandre Pata, né? Eu tenho meus pais que se conheceram dentro do tradicionalismo. Meu pai participou da primeira invernada, acabou sendo velado lá dentro e está voltando para Alexandre Pata de cabeça erguida. Pra mim, não tinha explicação. Ainda tô em choque, sabe? As pessoas vêm conversar comigo e eu digo, ai, calma, pessoal, eu tô ainda digerindo a eleição, eu tô digerindo o resultado. Mas pra mim, foi muito gratificante, principalmente ali, não pude ter a minha mãe junto comigo naquele momento, mas meus dois... Ela não estava lá? Isso. No momento que ela não pôde votar, ela acabou... Não, ela não compareceu lá. Ela não compareceu. Não compareceu. Não. Mas tinha meus dois irmãos, meus dois guarda-costas, mais o Lucas lá comigo, e foi assim... E os amigos também, né, porque acho que muitas pessoas sabem, eu me criei com os muliternos, a Fernanda, irmã do Alessandro, nós brincava todo dia na frente de casa, nós sempre fomos vizinhos, então eu estava rodeada de pessoas
do meu convívio. Então, aquele momento, para mim, estar voltando naquele momento para a entidade foi... Não tinha assim, como conter as lágrimas. Não tive como conter. Foi um momento bonito, sublime, e confesso que até eu me senti emocionado, porque a gente conhece toda essa história, toda essa trajetória, todo esse caminho. Ademar, tu me acompanhou desde quando eu comecei, desde do meu pai, enfim, minha mãe, meus irmãos, todos lá dentro, mas toda a minha trajetória de prenda você acompanhou, né? Exato. Porque eu comecei mais velha no CTG, eu já comecei em 2009 como prenda, embora eu já estivesse dançando na invernada. Então, pela questão também da vizinhança, tu acompanhou toda a minha trajetória de prenda. Então, tu sabe que para mim estar voltando para minha entidade mãe, embora eu faça parte de outras entidades também, mas é muito gratificante. Muito, muito, muito mesmo. Com certeza. Alessandro, após a proclamação do resultado, a Rádio Lago FM ouviu o seu pai, Fernando Buliterno. Ele fez referência, primeira referência que ele fez, ao seu saudoso avô, o Birajara Índio do Brasil, Buliterno. Afirmou que ele, se estivesse aqui, estaria muito, mas muito feliz mesmo. Com certeza ficou muito feliz lá na querência do céu. A gente começa até a reviver várias coisas, né, Ademar? Eu me lembro desde quando comecei a fazer as primeiras armadas numa vaquinha parada, começar a narrar eu mesmo lá na fazenda, que eu não conseguia nem olhar o laço, e ele dava risada e chamava aqui, diz, vem cá, senão como é que você vai laçar e representar o nosso CTG de Lagoa Vermelha, né? Então já vem de longa data essa trajetória da nossa família com o CTG, e várias conversas que nós tivemos, eu não me lembro da época dele no CTG, mas eu vivi muito os causos dele do CTG. Ele relatava muito de um baile que até então não queriam, que tinham que liberar, que podia ser de portas abertas, porque precisava, e ele sempre diz, não, se der eu e a minha patroa lá dançando, já tá bom. E o baile foi um sucesso. Então ele contava, ele vivia dia a dia do CTG, ele era apaixonado pelo CTG, né? 4 mandatos não são assim, e sem dúvida nenhuma ele deve estar muito faceiro mesmo. E conforme você contou no programa anterior do qual participou, muitas vezes ele ficou na patronagem até para evitar que a coisa descambasse, porque não havia uma outra pessoa interessada em assumir a patronagem. Isso mesmo. Até um tempo que ele mesmo falava que vieram para eles, não, você vai ter que ficar de novo, não sei o que. Diz, não, então eu fico, mas fulano de tal vai ser o meu vice de tal área, fulano de tal vai ser meu vice de tal área, fulano de tal. Daí todo mundo parou para ele, contado por ele assim. Sim, mas para que tudo isso de patrões, chamado de patrões de tal área? Por que tudo isso de patrões? Porque se eu não botar ninguém começar agora, vocês o ano que vem vão me querer de novo. E eu tenho que cuidar das minhas coisas também. Então eu sempre digo, meu avô foi um psicólogo sem estudar para aquilo, ele lidava com todo mundo, ele já estava prevendo que tinha que preparar as pessoas, ele já estava encaminhando futuros patrões ali do CTG, que vários, não cabe também nem citar o nome aqui, porque pode até causar algum desgaste, que também foram para outro lado, né, na votação, votaram para outro lado, mas enfim, incentivou aquelas pessoas a logo em seguida serem patrões. Assim como quando eu era jovem, eu contei aquele caso já, que eu falei do rodeio, não, mas estava ruim, gado, ele disse, tá. Então tá bom, já falou para mim, agora quando tu quiser, tu vai fazer então, não fala para mais ninguém. Então ele sempre soube lidar muito bem com as pessoas, se dava com todo mundo e se dava principalmente com aquele amor que ele tinha pelo CTG. A questão das casas do parque, de que forma será administrada, Alessandro? Agora nós vamos, inclusive hoje, logo após a nossa entrevista, nós estaremos se reunindo e já vamos começar a determinar pessoas. Eu sou muito de comissões, sabe, Ademar? Não sou de pessoas únicas, mas a gente desde Não é descentralizar. Não, nós desde o começo já iniciamos, para falar o português mais correto, com a seguinte proposta de campanha: setorizar. Cada pessoa vai ter o seu grupo, cada pessoa vai escolher aquelas pessoas que têm afinidade.
Então nós temos uma proposta, vamos trabalhar agora com o pessoal das casinhas, deles criarem uma comissão para terem acesso às pessoas da nossa chapa que vão estar ali dedicadas única e exclusivamente a melhorias. E daí nós, em contrapartida, vamos ter secretária, vamos nós mesmos procurar buscas de valores mais em conta, auxílio, se for necessário, para atuar em determinado local. Nós vamos fazer uma união com as casinhas. Sem dúvida nenhuma vai ser o maior acesso que eles tiveram com a patronagem, vai ser agora. Aline, o que teria ainda mais para acrescentar? Com certeza tem. Não, a gente teria muita coisa para acrescentar, né? Conte mais alguma coisa. Eu acho que agora é questão... O que ficou faltando, Aline? No que sentido? Naquilo que você poderia transmitir, comentar, tornar público. Não, eu acho que agora é só trabalho. Não. É só trabalho agora. Eu acho que é colocar em prática tudo aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Já estamos vendo a questão de um novo instrutor. Nós temos, na verdade, a gente tem vários já em vista, né? Já vendo valores também, mas primeiro a gente tem que ver se as crianças vão continuar no CTG, se nós teremos novas crianças, quem são os instrutores das outras modalidades, de gaita, de declamação. Então, tudo isso para começar, né? Também diretores culturais que vão trabalhar com as prendas, com os peões. E também nós temos que montar a nossa comissão da Festa Nacional do Churrasco. Então, que é ele é um a mais do CTG, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora, é trabalhar, né? O que ficou para trás, ficou e vamos deixar. Vamos tocar em frente o barco. Tem mais alguma coisa nos bastidores, Alessandro, dessa eleição? Tem bastante coisas, mas pena que o tempo está terminando, a gente não vai poder contar tudo, né, Ademar? Mas, enfim, eu me culpo muito, Ademar, por certas coisas que eu deixo de fazer. Coisas até erradas que a gente faz, a gente tem que melhorar com os erros, né? E crescer com isso. Mas eu dediquei muito essa vitória a um grande amigo nosso que partiu dessa para uma melhor, né? Foi um dos incentivadores. Inclusive ele incomodou muito para que a gente fosse. Ele foi um dos mentores da sua candidatura à patronagem do CTG Alexandre Eu Pato. acho que se nós procurar até na sala dele, deve estar ali até hoje, folhas que ele guardavam com nomes, essas pessoas você tem que procurar para isso, essa para aquilo, nós temos que ir atrás de tal, que é o Giovanni Trem, né? Eu já falei com as pessoas quando me perguntavam, e agora? Digo, Lagoa Vermelha, não é a rádio, não é a TV, Lagoa Vermelha não sabe a falta que ele vai fazer para o município, para toda a região, enfim. Só que daí na hora eu tive uma grande falha, né? Mas não foi por querer, foi sim por a emoção que a gente tava e por querer contemplar todos. Eu me esqueci de uma pessoa que vinha toda vez que eu chegava e parava o meu veículo, que ele me enxergava, ele descia, atravessava a rua com uma bota preta, um lenço no pescoço e dizia, como é que nós vamos fazer? Eu dizia, mas olha, seu Hélio, o senhor que tem que me dizer, o senhor é mais velho, me ajude. E daí ele dizia, não, mas você é mais novo e você também sabe das coisas, só que nós temos que fazer. Então o seu Hélio Moreira sempre foi um grande incentivador meu também. Eu não sei se era dessa forma que ele queria, eu não sei se era desse jeito, dessa formação, enfim, mas não havia uma vez que eu chegasse no meu pai ali, que era na frente da casa dele, que ele não atravessava a rua ou me chamava, venha cá, e a gente não trocava ideia sobre o CTG. Nós precisamos melhorar isso, nós temos que ir atrás disso. Então, essa falha eu tive naquela hora, assim, da emoção, mas quero me redimir agora também, dedicar essa vitória a ele também, que foi, sem dúvida nenhuma, uma pessoa muito importante para essa caminhada. Muito bem. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Hoje com as participações, mais uma vez, de Alessandro Capri Moliterno, agora na condição de patrão eleito do CTG Alexandre Pato, e de Aline Almeida de Souza, na condição de vice-patroa eleita do CTG Alexandre Pato. Até a gente colocou na abertura do programa. E agora, patrão? E agora, vice-patroa? Foi explanado aí o que se pretende fazer, as ideias que se tem, os propósitos que se tem.
e a gente torce pelo sucesso de toda a nova patronagem do CTG Alexandre Pato. O sucesso da patronagem do CTG Alexandre Pato, o sucesso do CTG Alexandre Pato é o sucesso de Lagoa Vermelha. E com certeza vamos chegar lá. A nossa entidade vai brilhar ainda mais no cenário do Rio Grande do Sul. É uma referência no estado e vai continuar sendo uma referência com um brilho maior, com uma resplandecência maior. Obrigado pela participação de ambos aqui no programa Lagoa Debate, que volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.